Obrigado aí pelo compartilhamento, Alden Newton. Pessoal, por que eu falo sobre esse assunto hoje? A gente vê nas sociedades que formam treinadores, consultores, principalmente treinadores e coaches, uma legião de pessoas que investem pesado nas suas formações. Não é barata hoje uma formação em PNL, não é barata uma formação em neurosemântica. Fora a questão do investimento financeiro, tem também a questão do investimento de tempo. Não é? E passado algum tempo dessas formações, eu não sei se vocês concordam com a minha percepção, mas grande parte da maioria é ótimo, a maioria das pessoas que se formam não conseguem um resultado financeiro, nem um resultado profissional, vamos dizer assim, no sentido de satisfação pessoal, de se sentir um agente de mudanças, de estar usando o tempo que gostaria da sua agenda, o tempo disponível, na atividade de treinamento e desenvolvimento. Eu estou sozinho nessa percepção ou vocês também têm essa percepção? Ok, vários dedinhos levantados aí com sinal de que concordam. Carlos Stami, Anauíla, seja muito bem-vinda, que bom te ver por aqui. Se quiserem abrir o vídeo, fiquem à vontade. Se não quiserem também, continuem à vontade. Então, pessoal, diante disso, o que eu vejo? Eu tenho inúmeros amigos mesmo, outros colegas, que eu percebo que tem uma formação maravilhosa, de alta qualidade, outros têm uma formação mediana, mas que já dá para entregar muita coisa para o mercado. E passado algum tempo, essas pessoas entram numa crise profissional do tipo, eu vou ter que me empregar, eu vou ter que voltar para o mercado, ou eu não consigo sair do mercado, não é? Eu quero fazer esse movimento. A Alda fez uma brincadeira na apresentação, ela falou assim, largou o Estadão e foi abrir uma empresa de consultoria. Corajoso, né? Pessoal, foram mais ou menos 4 anos tomando essa decisão. E, assim, a gente tem os metaprogramas Afastamento e Aproximação, para quem conhece neurosemântica, né? Eu precisei ter um movimento maior até de afastamento dos 11 anos que eu tinha no Estadão, que o de aproximação. Eu queria muito a consultoria, o treinamento, mas eu não tinha força de ego, eu não tinha... Imagina, 2 filhas pequenas, casado, provedor da família, nós estamos falando de um ganho, eu tinha uma posição de liderança, eu fui promovido algumas vezes, eu fiquei 11 anos no Estadão, sempre trabalhando na área comercial. Então, naquele momento, eu tocava a maior operação comercial do Rio, chamado Key Accounts, as grandes contas. Então, se o Rio faturava X, a minha operação sozinha faturava 60% de X. E a gente tinha um quadro com muitos vendedores, muitas equipes, e as minhas equipes ali faturavam 60% do quadro. Então eu tinha um retorno financeiro bom, na época superior a R$15 mil, e a gasolina, que está em voga agora, falar na queda do preço da gasolina, a gasolina custava R$1, R$1,50. Então era um ótimo salário. Ainda assim, eu estava muito infeliz, não é? E aí eu vou e migro para o treinamento e desenvolvimento. Lógico que eu não fiz isso de repente, eu passei anos me preparando, então eu já fazia palestras, muito parecido com o Newton, né? Eu dividi o meu tempo, no caso, na pessoa jurídica, no CLT, eu não conseguia fazer esse tipo de divisão, né? De manhã e tarde, mas eu fui obtendo resultados tão legais, e antes de eu ser efetivamente desligado, 2 anos antes eu pedi desligamento. E aí eu tive que... não aceitaram o meu desligamento, veio uma outra promoção, obviamente eu queria ser desligado, porque eu precisava daquela grana para poder investir no negócio novo. Então eu negociei às sextas-feiras. Então eu ia à empresa pela manhã, despachava com a equipe, por volta de 10, 11 horas eu já estava liberado e passei a usar aquele tempo. Então alguma coisa muito interessante aconteceu. Eu, num primeiro momento, não tinha mais as sextas-feiras, porque todas elas foram comercializadas. Depois eu não tinha mais o sábado. Depois eu não tinha mais o domingo. Ou seja, eu trabalhava para a empresa de segunda a quinta, de segunda a sexta, metade do dia, e o resto já estava comprometido com treinamento e desenvolvimento. Passado um pouquinho eu já não tinha. Sexta, sábado, domingo, logo depois eu também já não tinha família. Né? Veio a separação junto porque ninguém aguenta isso. Eu estava ali tentando buscar o sonho, tentando viver o sonho,
mas eu precisava realmente me desligar do Estadão. Aí eu me desligo do Estadão, conversamos novamente em nível de diretoria, foi feita uma proposta, não, você não vai para a concorrência, beleza, eu saio do Estadão. Passo um ano vendendo palestra, treinamento aberto, então eu tinha que formar a turma, vocês sabem bem o que é isso, né? E sessão de coaching. E no final nesse um ano, eu fiz coisas muito legais. Então, nesse um ano, saiu uma matéria na revista Você S.A., falando, citando o meu nome. Eu não conhecia nem a neurosemântica ainda. E falando, fazendo elogios à minha metodologia de coaching. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra com o Marco Aurélio Viana. Quem não lembra do Marco Aurélio Viana, ele já faleceu. Tinha um ranking na Você S.A. e na Exame dos 10 melhores palestrantes do Brasil. O Marco Aurélio estava sempre entre os 10 mais. Naquele ano ele era o primeiro. E eu dividi palco naquele ano com ele 3 vezes. Eu dividi palco uma vez com o Bernardinho. Então, as minhas palestras movimentavam as pessoas ficavam impactadas. Eu tinha um retorno, mas eu não tinha resultado. Eu não conseguia gerar resultado. Eu levei líderes para treinamentos, eu fui convidado para dar palestra e treinamento em empresa, eu recebi por isso, eu passei um tempão trocando dinheiro, eu fiz spot em rádio, eu coloquei menina em sinal, não tinha internet do jeito que é hoje, né? Hoje a gente faz uma campanha de link patrocinado, né? A gente faz investimento no Google, faz investimento na plataforma do Facebook Business, né? Da Meta. Naquela época era panfletagem em sinal, fiz outdoor, não é? E no frigir dos ovos, o que eu fiz? Eu fiquei trocando dinheiro por um ano. E no final do ano, minha reserva foi para o espaço. Eu estava na iminência de assinar um contrato importante com a Volkswagen. Eu fiz um trabalho para uma concessionária da Volkswagen, de caminhões. E esse trabalho deu um resultado fantástico naquela concessionária específica, que tinham lançado o caminhão Constellation, e os vendedores não conseguiam converter em relação ao Volvo. Então eu fiz um trabalho de gestão de vendas, apliquei um treinamento de vendas, e aquela concessionária começou a converter. Isso chamou a atenção da Volkswagen, então daqui a pouco eu ia treinar todos os concessionários do Rio de Janeiro, para depois, se desse certo, fazer em nível Brasil. Adivinha, esse era o meu único contrato naquele momento, e houve uma crise financeira na época, internacional, chegou no Brasil a famosa marolinha, e esse contrato foi cancelado, e eu fiquei sem nenhum recurso, sem nenhuma receita. Então a minha tendência ali era voltar para o mercado, eu tinha ainda propostas para assumir funções gerenciais no mercado, mas eu me determinei a não fazer isso. Falei, cara, eu vou ser infeliz se eu fizer isso, eu vou voltar para o nível de infelicidade que eu tinha antes, eu não vou ver minhas filhas crescerem, sabe, eu não vou ter qualidade de vida. E eu tinha aquela mentalidade, né, de que eu não quero viver as coisas legais da vida quando eu estiver velho. Eu não quero estar com 60 anos para ir conhecer um lugar que eu já vou estar sem energia, eu quero fazer isso agora. E quero fazer associando ao meu trabalho. Foi quando eu entrei numa crise existencial e pensei, caramba, eu criei tanta regra, ajudei a criar tanto produto, trabalhei tanto com o marketing do Estadão, eu não tenho uma regra, eu não tenho produto, e eu estou vendendo palestra e treinamento o que era mais frustrante? Você ir para uma empresa, fazer lá 4 treinamentos, 6 treinamentos, 8 treinamentos, a galera ficar muito motivada, você vê a mudança acontecendo, aí acaba aquela prestação de serviço, você tenta vender outra coisa, o cliente perde um tempo, deixa você na geladeira, 4 meses depois ele te atende e aí você pergunta como é que estão as coisas, ele diz, voltou tudo a ser como era antes. Aquele treinamento que você fez, aquela palestra que você fez, ainda que você tenha feito em 5 entregas, em 10, foi um fogo de palha. E isso começou a me frustrar. Eu não sei se vocês que atendem a empresa passam por isso, ou passaram por isso. Porque esse tem a ver com um dos pulos do gato que eu quero passar para vocês hoje. Então, deixa eu colocar algumas informações aqui. Eu estou falando para vocês num flip chart digital. Tá? Isso significa que eu peço desculpas, inclusive eu tive dificuldade de acessar o Telegram pelo computador, para eu conseguir trazer a apresentação padrão e trazer o logo da Neurosemântica. Então eu peço desculpas,
Essa é uma apresentação da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, mas por erro meu não tem aqui a logomarca da nossa sociedade. Peço desculpas por isso, eu não consegui acessar o Telegram pelo computador. Então vamos lá. A proposta dessa conversa aqui é o que a gente precisa fazer, e eu não sei por que não avançou. Já avançou, perdão. O que a gente precisa fazer para efetivamente conseguir sermos mais bem remunerados e autorrealizados profissionalmente dentro da nossa área. Se a gente continuar fazendo tudo que a gente vem fazendo, tudo que os colegas vêm fazendo, será que a gente vai chegar lá? Então, para te provocar um pouquinho, eu quero que você pense um instantinho em quanto investimento você já fez ao longo do tempo em que você vem se preparando para ser um consultor, um treinador, um mentor, um coach, ou tudo isso junto, não é? Ao longo do tempo, deixa eu ver se vai passar agora. Agora foi. Quanto investimento você já fez para que você chegasse no nível que você está hoje? Você consegue quantificar isso? Você tem alguma ideia de quanto tempo e quanta grana você já colocou em formações de PNL, de neurosemântica, de coaching? Você já parou para fazer essa conta alguma vez? E principalmente, você já parou para fazer a conta daquilo que você planejou ter de retorno, daquilo que você idealizou, não é? Em comparação com... não vai funcionar nunca, porque eu estou aqui com o pointer desligado. Vamos ver se vai agora. Acho que agora foi. Então você já parou para pensar se esse retorno voltou para você? Se esse investimento retornou para você? Já avaliou se todo o tempo, se você tivesse dedicado a um outro tipo de formação, será que você já teria tido um retorno melhor? Do tempo útil que você tem, do tempo disponível, quanto dele está ocupado? 100%, 80%, 50%, 30%? Como é que é essa ocupação? É linear? É uma ocupação que acontece por igual ao longo do tempo? Ou ela parece uma montanha russa, que fica oscilando, 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 não é? Então, esse investimento, como se você estivesse jogando um bumerangue no futuro, né? Eu estou hoje fazendo formação em neurosemântica, fazendo formação em PNL, então você paga lá R$6.000 numa formação, R$8.000 na outra, R$12.000 na outra, muitas vezes você tem deslocamento, você tem hospedagem, você tem alimentação e mais. Se você já atua, o tempo que você está na formação é um tempo que você não está faturando, então você tem que botar isso na conta, não é? Será que já retornou? Por que a pergunta? Porque entre os nossos colegas, 9 em 10 ainda estão tentando resolver tradicionalmente com palestra, geralmente palestra para a empresa, não é? Outros estão tentando com treinamento aberto, pode ser um treinamento da neurosemântica, pode ser um treinamento de PNL, pode ser um treinamento de vendas, pode ser um treinamento de liderança, pode ser um treinamento do que você tivesse especializado. Fala para mim, é fácil montar uma turma? É fácil você colocar as pessoas dentro de um auditório? É fácil você colocar as pessoas dentro de uma sala do Zoom, do Google Meet, do Skype, se você estiver fazendo online? Essa catação de gente um a um, é algo prazeroso para você? É tranquilo? A gente já vai fazer uma comparação, né? Você também pode estar fazendo o treinamento para a empresa. Mas aí, como a Alda falou que faz, será que esse treinamento ele tem uma sequência? Esse treinamento ele está alcançando... Eu não estou falando do treinamento da Alda, tá? Eu estou falando do treinamento em geral do mercado. O meu não tinha. Eu não tinha. Quando eu comecei, eu não tinha uma sequência, não é? Eu não tinha uma sequência de entrega de resultados. O mercado não está acostumado com isso. Ainda não está. Agora essa cultura está mudando um pouquinho. Outra coisa que 9 em 10 tentam fazer é vender sessões de coaching individuais. Então, estamos alinhados nesses 4 fatores aqui? Bacana o Flipchart digital, né? Dá uma ajuda aqui para traduzir o que eu quero dizer.
Estamos alinhados? Se nós estivermos alinhados, deixa eu dar uma olhadinha para vocês aqui, porque eu não estou vendo vocês. Dá um okzinho para mim aí. Chegou a Viviane. Boa noite, Viviane. Tudo bem? Seja bem-vinda. Deroni, tudo bom, Deroni? Quanto tempo? Então, pessoal, a imensa maioria dos nossos colegas estão, por método de tentativa e erro, fazendo isso aqui. Alguns outros avançaram, foram além, e eles chegaram ao ponto de fazer exatamente isso, mas através de uma escola, de um instituto, de uma instituição de PNL. Então eles estão lá fazendo as mesmas coisas, mas eles têm um INAP, eu sei que a Alda tem um instituto, eu sei que vários colegas nossos têm instituto, esse é um caminho. Então você foi lá, formou um CNPJ, tem um espaço físico onde você paga o seu aluguel, você paga no mínimo um funcionário, no mínimo. Quando você cresce um pouquinho, você tem 2. Aí eu pergunto, já tive esse papo até com o Jairo do INAP, você tem uma venda linear ao longo do ano? Você consegue manter uma taxa de ocupação? Ou será que você tem uma turma que tem 20 pessoas, aí você faz uma outra turma que tem 8 pessoas, aí você consegue colocar 30 pessoas numa turma, aí você faz um esforço danado, na turma seguinte só vieram 5. Muitas vezes nem dá para viabilizar a turma. Então essas oscilações, elas são terríveis e muitos profissionais da nossa área desistem por isso. Estamos alinhados? Qual é a proposta aqui? É chamar os nossos colegas, os nossos companheiros de jornada, para darem um beijinho na realidade. Vamos beijar o macaquinho aqui. Só que esse beijo é um beijo que pode ser meio amargo. É um beijo que a gente tem que sair do mundo de fantasia, do conto de fadas. Não é? Eu tenho certeza que várias pessoas que me ouvem falar, olha, é importante você pensar em atender empresas. Não todo mundo, mas várias pessoas, quando me ouvem dizendo isso, elas pensam em grandes empresas. Elas pensam na Nestlé, elas pensam no McDonald's, elas pensam no Facebook, elas pensam em multinacionais. Pessoal, o nosso trabalho, quanto mais ele estiver sendo norteado por e nós temos bastante condição de avaliar isso, por uma percepção equivocada da realidade, ou seja, mapa e território muito diferentes, por isso o beijo na realidade, para a gente aproximar aqui e juntar o mapa do território, quanto mais a gente estiver olhando para esse segmento do mercado, pensando, isso aqui é legal, né? Esse é o segmento, eu quero atender o Google, eu quero atender, sei lá, a PepsiCo, né? Mas eu não quero só atender essas empresas, eu quero foto, eu quero vídeo e quero postar isso na rede social. Eu quero falar num palco lindo, né? Eu quero falar num ambiente lotado. Eu quero que as pessoas vejam que eu falo para muita gente. Você quer alimentar o seu ego ou você quer retorno financeiro? Por quê? Porque essa não é a realidade do mercado. Falando em mercado, vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Você tem noção de com quem você está concorrendo? Tudo bem, eu sei que tem uma questão de qualidade, eu sei que tem uma questão, eu diria que 9 em 10 não conseguem atuar, mas os 9 em 10 que não conseguem atuar, dos 10 que estão formados, 8 estão colocando proposta no mercado e cada vez com preços menores. Eu fiz uma lista aqui de vários institutos que formam coaches e fiz uma pesquisa. Esse número não é exato, mas ele é muito próximo da realidade. Tá? Então a gente tem aí o IBC, a Febracis, a SB Coaching, a Abra Coaching e o INAP. E eles disseram o seguinte, até 2021, eles formaram, arredondando essa quantidade de pessoas aí. Então tem instituto aí que formou 60 mil coaches, outro 40 mil coaches, outro 6 mil, outro 15 mil. Você pode estar pensando, mas tem mercado para todo mundo. Mas tem mercado para... Tem mercado para todo mundo. Mas quanto mais gente mal formada no mercado e quanto mais gente que não consegue atuar, quanto maior o nível de desespero, maior a tendência da pessoa vender o almoço para comprar a janta, ou seja, trabalhar preços muito baixos, entregar um resultado muitas vezes questionável e com isso queimar o mercado. Vários colegas nossos não dizem mais que são coaches
ou não tentam mais vender sessões de coaching. E se você tentar fazer isso numa empresa, há grandes chances de você ser rotulado e ser mal visto antes mesmo de você continuar a sua apresentação, porque esse mercado se prostituiu. Então, nesse beijo da realidade, primeira coisa que eu quero lembrar aqui, nós não estamos falando que olhar para as empresas significa olhar para as grandes empresas, para as multinacionais. 2, nós estamos num mercado bastante concorrido. Se alguém discordar de mim, daqui a pouquinho eu vou dar a palavra, vocês podem se colocar. 3, qual é o tamanho do nosso mercado? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de população brasileira. A maioria de vocês lembra disso, mas não custa nada lembrar. Nós ultrapassamos 220 milhões de pessoas, segundo estimativas do IBGE. Não é? Numerozão, né? O que é PEA? PEA é população economicamente ativa. Nós nunca na história, nunca no Brasil nós tivemos, desde que a gente passou a contar dados econômicos, quase 100 milhões de pessoas trabalhando. Nós temos hoje no país 98,5 milhões de pessoas que estão formalmente trabalhando. Essas pessoas têm uma carteira assinada. Esse número é gigantesco, perto de números anteriores, numa linha do tempo, né, numa linha histórica. E esse ano ainda a gente deverá passar os 100 milhões. Mas e daí? E daí? Aí entra o ponto que eu quero chegar. Você quer atender muita gente? Então, entenda o seguinte. 88% desses quase 100 milhões estão trabalhando numa pequena, média ou microempresa. 88% dos quase 100 milhões não estão trabalhando para Glaxo, não estão trabalhando para Johnson & Johnson, nem para Nestlé, nem para nenhuma outra grande empresa. Não estão trabalhando para o governo, não estão trabalhando para o Exército, para as Forças Armadas. Governo e grandes empresas, no nosso país, empregam somente 88%. 12%. 88% dos empregos desses 100 milhões de pessoas que estão trabalhando acontecem nas pequenas e médias empresas, nas microempresas. E o pulo do gato é esse. É você focar nas pequenas, médias e microempresas. As demandas são imensas. Só que a sua vaidade de atender, de associar o seu nome a uma grande marca, ou então de mostrar isso numa rede social, ou onde quer que seja, ela vai para o espaço. Isso é uma ideia muito equivocada que muita gente tem. E, na boa, quanto é que se cobra hoje uma palestra? Eu recebi aqui uma proposta para fazer uma palestra agora em Goiás, em novembro. Então, cara, eu tenho muita resistência ao aceitar uma oferta dessa. Sabe? Então, fiz conta, olhei, caramba, tempo de voo, tem que ser voo direto, pô, não tem que ter conexão, é complicado, e pumbas, hotel, e quanto tempo eu vou perder nisso? Não é? Quanto vale um dia útil meu hoje? Agora, esse grupo que me chamou é um grupo que tem muitas franquias. Esse grupo é uma das maiores redes de franquias do Brasil. E há uma possibilidade muito grande de eu ter um contrato de consultoria imediatamente após a palestra. Tá? Se eu montar uma estratégia para fazer isso, e obviamente com a aprovação de quem está me contratando, que é o franqueador master. E o franqueador master quer que isso aconteça. Quer que os franqueados, parte deles, se juntem e façam um investimento, independentemente da franquia, do franqueador master, no desenvolvimento de áreas específicas deles. Então, eu cobrei um valor que, assim, foi mais acessível. Eu cobrei R$14 mil. Eles vão ter que custear a passagem, eles vão ter que custear a hospedagem. Mas, se não houvesse essa possibilidade, porque não é certo, eu posso conseguir ou não um contrato de consultoria lá, eu talvez não fizesse. Por quê? Porque existem formas mais rápidas e menos
Imagina, gente, se eu vivesse só de palestra. Eu já fiz isso. No primeiro ano eu fiz isso. Eu vivia de treinamento aberto e de palestra. Pessoal, é uma situação horrível, desesperadora, porque você não tem receita recorrente. Não é? Quando você foca numa, em duas, não é? Em quatro, como tem o colega aqui, desculpa, eu não estou vendo as telas agora, deixa eu ver o nome aqui rapidamente. Me perdi aqui. O Newton. Como faz o Newton Filho? Ele tem 4 empresas atualmente. Então, olha, das 500 mil pequenas e médias que estão no mercado, subtrai 4 aí, porque o Newton já absorveu 4. Mas sobraram algumas, né? De 500 mil menos 4 do Newton, talvez mais umas 4 ou 10 da Alda, também atende empresas. Sobraram algumas aí, eu acho que tem mercado para a gente atender pequena e média empresa. Mas o grande ponto é, essas empresas têm dinheiro? Essas empresas aqui, essas 500 mil empresas, quanto dinheiro elas têm para investir? Você faz alguma ideia? Essas empresas, sem considerar aí as microempresas, eu estou tirando as microempresas, legal? Então, sem considerar as microempresas, elas faturam só 30% do produto interno bruto do nosso país. Esse número que eu botei aqui, 4,4 trilhões, eu peço desculpas. Esses 30% são referentes ao PIB de 2019. Esse número já passou de 5 trilhões. Esse número já passou de 5 trilhões. Nesse momento eu quero fazer uma pausa muito rápida e perguntar para vocês, até aqui está fazendo sentido as coisas que eu estou colocando? Alguém quer fazer algum comentário? Analisa aí para mim, por favor. Não, agora eu troquei para conseguir ver a turma. Eu vi alguns joinhas aí, mas alguém quer fazer algum comentário? Alguém discorda do que foi colocado até aqui? Não, eu estou focando em grande empresa mesmo, acho que é um nicho melhor. Ou, sei lá, alguém quer fazer algum acréscimo? Pode divergir, pode somar, pode ser como for. Show. Show. Muito legal, Alda. Algum outro comentário nesse sentido? Que concorde ou seja uma voz divergente? Ou podemos seguir? Vai, Newton. Bacana, vamos tentar falar sobre isso. O tempo é muito curtinho, mas a gente tenta abordar. Pessoal, vou seguir em frente aqui então. Olha, estamos alinhados até aqui, não é? O ponto-chave, que talvez seja um divisor de águas para quem já atende empresa, é que, na minha forma de ver, a gente tem que mudar a metodologia de atender essas empresas. Não é? Acho que está confirmado, assim, está validado que a gente buscar... A grande empresa não precisa da gente. A grande empresa, olha, eu durante esses 15 anos eu já tive várias pessoas me secretariando, me assessorando, não é? De modo tanto a fazer o receptivo quanto o ativo. Então, inúmeras vezes tocou o telefone, e quando a demanda vem de uma grande empresa, a demanda vem formatada para um leilão. Tipo, toca o telefone, Prosperar Brasil, Cristina falando, Mônica falando, alguém falando. Boa tarde, bom dia. Direto ao ponto. É da Prosperar Brasil? Sim. Eu quero saber quanto fica um treinamento de vendas para 20 vendedores, para 5 vendedores, para 50 vendedores, com 4 horas de duração, com 8 horas de duração, com 2 horas de duração, que aborde os temas X, Y e Z. Você pode me enviar uma proposta? Isso acontece com vocês? Acontece demais aqui. Então, outra coisa, quanto custa um treinamento de liderança para X líderes? Tem que ser presencial ou pode ser online? Para a empresa de tal segmento, pode ser uma indústria, um atacado, varejo, sei lá, não é? Que aborde... Aí o cara te dá o conteúdo programático do treinamento. Geralmente é um funcionário do RH que está te ligando. Repara, uma grande empresa, quando a gente está falando de uma empresa com mais de 500 funcionários, ela já chegou em 3.000 funcionários, ela tem 1.000 funcionários, uma empresa com 350 funcionários já está beirando isso, ela já chegou num ponto que o departamento pessoal não resolve mais. Ela precisa de um RH. Esse RH, em 70% a 80% dos casos, não é um RH de verdade, é um departamento pessoal melhorado.
mas tem alguém ali que acredita que é de RH. Quando ela chega em 500, 800 funcionários, aí ela passa a ter um RH, porque ela passa a ter um diretor de RH, o RH tem uma diretoria, que tem uma gerência, que tem um analista de RH, e aí você tem... Só que assim, você começa a viver a fogueira de vaidades. A diretoria, a gerência de RH fazem uma anamnese, brifam uma necessidade qualquer para a diretoria aprova, então tem um X de orçamento, agora a gente vai para o mercado buscar alguém para entregar isso para a gente. E aí começam os commodities. Começa o leilão, começa uma entrega padrão. Pessoal, isso é uma furada. Isso é uma furada. Por quê? Porque se você for lá entregar um treinamento, embora a grande empresa vá achar que fez o certo, no fundo, você não vai entregar resultado para aquela grande empresa, ela só vai saber isso 6 meses, 4 meses depois, e você não vai ter receita recorrente. Você vai viver de vendas pontuais, sabe? Ou então de trabalhos pontuais de consultoria e mentoria, que tem início, mas muitas vezes não tem um meio, muito menos um fim. Então, o ponto-chave, o que as empresas mais precisam? As empresas precisam de orientação. Algo que as grandes empresas geralmente não aceitam. Então, como é que é a história com essa franquia que eu estava contando agora há pouco? Essa franquia, nós estamos em 2022. Eu não me lembro bem o ano agora, acho que foi em 2012 ou 2013. Eu estava atendendo um concorrente dessa empresa, onde eu tive contrato por 2 anos e meio. Raramente eu tive contrato por menos assim de 2, 3 anos. O tempo médio dos meus contratos é 4 anos e meio, 5 anos, mas eu tive várias empresas que renovaram durante 6, 8. Eu tenho uma empresa com 11 anos. Então, como é que você faz um negócio desse? A empresa vai e me liga, essa empresa que tem várias franquias, e me faz a cotação em formato de leilão. Exatamente como fez agora, só que agora eles já me conhecem, já sabem o que eles estão contratando e assim, meio que a gente quer fazer com você. Aí, a primeira pergunta é, guarda bem isso, o camarada te liga e diz, eu quero um treinamento para líderes, ou eu quero um treinamento para vendedores. Você tem que perguntar, para que você quer um treinamento para vendedores? Eles vão responder o quê, pessoal? Eles querem aumentar as vendas, certo? Então guarda essa informação para você. O ponto-chave para você atender pequena e média empresa, na minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo, na minha opinião, é você focar em 5 áreas que eu chamo de críticas. Toda pequena, média ou até a microempresa, ela tem 6 áreas que são críticas. A você cabem 5. Qual é a 6ª área? É o core business. Core business é a razão de ser do negócio. Se você está atendendo uma rede de salão de beleza, o core business é saber cortar o cabelo, pintar o cabelo, cortar a unha e tudo aquilo que... ou estética, não é? Se você está atendendo uma empresa de alimentação, o core business é saber fazer o hambúrguer, saber fazer a pizza, saber fazer o bolo. Isso é o core business. Mas tem outras 5 áreas. O core business o cara tem que ser bom. Você pode ajudar ele, se você for uma pessoa analítica, entende de mapeamento de processo, uma coisa que eu compartilho muito com os companheiros de jornada, como mapear processos, né? Você não precisa entender o que o cara faz, você tem que entender como ele faz e mostrar para ele como melhorar. Então, fora a questão do mapeamento de processo, você não tem que se envolver nessa área. É o expertise do negócio. Muitas vezes do proprietário, ou então do contratado que está ali prestando serviço, ou que é um sócio minoritário. Mas tem outras 5 áreas que a empresa precisa performar bem, não importa o segmento. Não importa se é comércio atacado, varejo, indústria, serviço, não importa. Se é tecnologia da informação. Essa empresa precisa de liderança, de atendimento, de vendas, de inteligência financeira e de RH estratégico. Liderança, atendimento, vendas, inteligência financeira e RH estratégico. Sem esses 5 fatores, vou dar uma olhadinha em vocês aqui. Sem esses 5 fatores, a empresa não vai performar bem. E aí vem o grande problema. Tá? Aí vem o grande problema. Deixa eu até mostrar isso aqui que eu falei agora para vocês de uma outra forma. Isso aqui é o que eu entrego para as empresas, isso é um produto meu. Tá? Então, quando o empresário me contrata, normalmente ele está contratando um pacote. Eu vou entregar para ele um sistema de soluções e nesse sistema de soluções
em 90, 95% dos casos, eu vou conseguir suprir 100% das necessidades dele. Na verdade, eu vou além disso. Eu vou bem além disso. O ponto-chave é, quando uma empresa te liga pedindo treinamento de vendas, 9 em 10 vezes, o que ela precisa não é treinamento de vendas. Ela precisa... Vou passar aqui. Opa, desculpa. Volta. Ela precisa de gestão comercial. Aqui em cima. Ela precisa de gestão comercial. O treinamento de vendas muitas vezes não vai resolver o problema. Você vai queimar um fogo de palha ali. Então, na gestão comercial, para quem entende um pouquinho, tem a ver com engenharia de vendas. Então, quando eu tenho a oportunidade de me reunir com companheiros de jornada, com outros consultores, a gente vai debater o que é engenharia de vendas. A gente vai debater o que é gestão comercial. E muitas vezes você vê que tem uma falha estrutural, ou na formação de preço daquela empresa, ou na remuneração da equipe, ou tem um conjunto de fatores, o marketing pode estar equivocado. E o cara está pensando em resolver com treinamento de vendas. Então, quando eu digo para ele assim, por que você quer um treinamento de vendas? Ele me responde, eu quero vender mais. E eu digo, quem te disse que um treinamento de vendas vai fazer a sua equipe vender mais? Eu crio um curto-circuito na cabeça do sujeito. Porque ninguém diz isso para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é disruptivo. Nesse ponto, eu me sinto muito sozinho no mercado. Sabe? E talvez por isso eu consiga cobrar valores que os outros acabam não cobrando, porque o camarada, ele ao conversar comigo, ele se convence de que ele não precisa contratar um treinamento. Talvez ele não precise contratar um treinamento de vendas. Talvez o treinamento de vendas seja uma parte da solução. Outra coisa, que treinamento de vendas? Quantas técnicas de vendas a gente tem no mercado? Qual é o perfil do público-alvo daquele camarada? Não é? Então, um outro ponto que precisa muitas vezes ser trabalhado, o cara diz assim, por que você quer um treinamento de vendas? Eu quero lucrar mais. Quem disse que o treinamento de vendas vai fazer ele lucrar mais? O que ele precisa é de inteligência financeira. Quando eu deixei o Estadão, eu estava contando para vocês, e fui para o mercado, eu fui com o tripé liderança, atendimento e vendas. Eu já tinha os três. Só que eu fazia tudo separado. Horas eu vendia uma coisa, horas eu vendia outra, e eu não pensava em termos de continuidade. Depois de mais ou menos 4 anos atendendo empresas, várias empresas, eu cheguei a atender 17 CNPJs ao mesmo tempo. Então eu acho que eu passei ali um briefing para a Alda, ela falou 12, eu cheguei a atender 17 CNPJs ao mesmo tempo. E eram CNPJs de empresas completamente distintas. As pessoas não se conheciam, os proprietários não se conheciam. Mas peraí, como é possível isso? Esse é um outro ponto. Como é que você atende uma empresa? Se você vai naquela empresa todo dia, desculpa, você não é mais um treinador, um consultor ou um mentor. Você virou um funcionário de luxo daquela empresa. Ah, mas eu só vou lá 2, 3 horas. Está errado? Está errado todo dia? Tá? Não, eu vou 2 vezes por semana. Cara, para você ir 2 vezes por semana numa empresa, você tem que cobrar muito bem por isso. Você tem que ver se você... Uma coisa que tem que ficar clara para quem quer atender esse segmento é qual é o chapéu que você está usando. Tem hora que você tem que usar o chapéu do treinador. Tem hora que você tem que usar o chapéu do mentor. No início do relacionamento, você tem que usar o chapéu do consultor. E em alguns momentos você tem que usar o chapéu do coach. São 4 chapéus aí. Tem horas que você tem que desbloquear o sujeito. Tem hora que você tem que apontar o caminho. Tem hora que você tem que pegar pela mão e fazer junto. E tem hora que você tem que dar o conhecimento, que é o treinamento. Legal? Eu estou assim, tentando acelerar um pouquinho por causa da hora. Mas é porque é muita informação. Então, assim, um cara diz que quer lucrar mais, mas muitas vezes a solução não está em vender mais. Pelo contrário. Eu estou com um cliente agora, um contrato muito recente, deve estar com... Eu estou com 2 contratos recentes agora. Um que está com 6 meses e o outro que está com 2 meses. Esse que está com 6 meses, ele em 6 meses, e para minha sorte, esse segmento de mercado tem uma análise setorial. Essa análise setorial disse que no primeiro semestre de 2021 e 2022,
o segmento dele cresceu 3,5%, 3,57%. Então esse camarada, no segundo trimestre de abril a julho, abril, maio, junho, julho, 4 meses, esse cara comigo cresceu quase 60%. Então isso é uma prova inequívoca de que o teu trabalho está funcionando. Eu pergunto, esse cliente vai renovar com você? Você vai precisar ficar correndo de outro cliente atrás de outro cliente? Depois de atender um cliente assim? Não, tudo que ele quer é renovar com você. Não é? Então, tem um outro caso agora, muito recente, e por que eu estou falando? Ah, sim. Gente, o camarada, não, eu quero treinamento de vendas, eu quero treinamento de vendas, eu quero treinamento de vendas. Eu digo, ok, vamos fazer o treinamento de vendas. Mas eu preciso fazer uma anamnese, eu preciso fazer uma diagnose, eu preciso entender o teu negócio para te atender corretamente. Legal? Então, assim, os 2 primeiros atendimentos nós vamos dedicar somente para isso. E no final do primeiro atendimento já estava evidente. No segundo atendimento ele entendeu que a gente tinha que caminhar para a inteligência financeira. Legal? Muitas vezes você tem uma equipe que está vendendo, muitas vezes você tem uma equipe que está fazendo trabalho direito, as finanças estão redondinhas, mas no conjunto a empresa não entrega com excelência, sabe? O atendimento está abaixo do esperado. Outras vezes, para fora está tudo bem, mas para dentro está tudo uma porcaria, né? Que é o RH estratégico. O RH estratégico, você for aí para o mercado e conversar, desculpa se tem alguém de RH aqui, tá? Desculpa, eu vou falar uma coisa. Quem não pegou no início, tem um momento que é o beijinho na realidade. Pessoal, um segmento. Como é que eu vou usar a palavra aqui sem ser ofensivo? Um segmento que precisa se reinventar são os profissionais de RH. Profissionais de RH têm uma cultura de serem uma espécie de ouvidoria da empresa e uma esteira de benesses. RH não é isso. RH é otimização do capital humano. E se você tem alguma coisa contra o capitalismo, trabalhar com empresa e trabalhar em RH é alguma coisa que você não deveria fazer. O capitalismo, quando ele é bem aplicado, ele é um instrumento de amadurecimento do espírito. Ele é um instrumento de amadurecimento da personalidade, de lapidação do caráter. Sabe? Capitalismo não tem nada a ver com ganância nem com ambição. Capitalismo tem a ver com superação constante. Então, o RH estratégico tem a ver com subir o nível de performance lá em cima em azul do capital humano. E esse conjunto gera uma liderança plena. Aí me desculpem os colegas que fazem treinamento de liderança e ficam focados numa liderança muito focada em pessoas. Essa liderança é a liderança daquele joinha das multinacionais. Porque na multinacional o processo está todo redondo, está todo desenhado. Não tem muita correção para fazer na multinacional. Mas o gerente, muitas vezes um diretor, não tem autonomia para fazer. Tudo que ele pode fazer é convencer as pessoas que trabalham com ele a se doarem mais e melhor. E aí fica uma liderança muito voltada para pessoas. Não é? Mas a liderança para a empresa, para a pequena ou média empresa, deve ser uma liderança voltada para a gestão de pessoas e gestão de processos dentro dessas 5 áreas. E, naturalmente, dentro da 6ª área, que é o core business do negócio em si, do empresário, né? Do empreendedor. Então, o que a gente tem na prática? O que a gente tem na prática é um monte de pequena ou média empresa com empresários que estão diariamente secando gelo, apagando incêndio, matando um leão por dia. Na sequência, o que acontece? Eles se tornam escravos da própria empresa e eles não sabem o que pedir a você. E aí eles pedem o quê? Treinamento de vendas. Treinamento de liderança. Aí você vai lá e entrega um treinamento, você deveria ir lá fazer uma diagnose e assinar um contrato com ele, e ajudar ele a enxergar o que a empresa dele precisa. Talvez você precise se dedicar um pouco mais para sentir segurança, para fazer essa anamnese. Mas se tem um investimento bacana que você pode fazer, porque aí o grande barato é você fazer a entrega com contrato. Porque se você não assinar um contrato, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza. Você vai verbalizar ali, fazer um contrato verbal. Olha, essa mudança aqui eu só consigo fazer ao longo de 6 meses. Ou eu só consigo fazer ao longo de 1 ano. Não é? E aí vai começar o trabalho.
E duas coisas vão levar o cliente a te dar um pé na bunda. Sabe o que vai levar? Primeiro, você entregar um ótimo resultado muito rápido. Mansur, você não entrega um ótimo resultado muito rápido? Claro que eu entrego, porque eu assino um contrato. E esse contrato tem cláusula de cancelamento. Esse contrato me resguarda e resguarda ele. Esse contrato é uma garantia de que eu estou fechando a minha agenda para ele. E a minha agenda e a sua agenda são coisas muito sérias. Porque o que mais você tem para negociar, além da sua disponibilidade de tempo na agenda? Então, se você entra numa empresa sem um contrato bem assinado, um bom contrato, um contrato que te preserve, que garantia você tem de que logo que você entregar os primeiros resultados... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já passei por isso. Eu não comecei assinando contrato. Eu comecei como todo mundo começa. E eu tive episódios do tipo, olha, eu já tinha entregue a apostila, já tinha entregue o material de treinamento, a gente estava na metade do treinamento, mas todo o material já estava com o cliente. E aí o cara me vira e diz assim, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Minha filha bateu ontem com um carro caro, e assim, por incrível que pareça, ela não fez seguro, e eu estou com uma despesa aqui de 50 mil reais agora, e eu vou ter que suspender o treinamento contigo. Ora bolas, o que eu tenho a ver com o carro da filha dele não ter seguro? Se nós estamos ali dentro de um projeto, né? E ele acabou de deixar de ser escravo da empresa. Sabe o que muito empresário faz? Sabe aquela imagem do camarada se balançando assim na beira do precipício? Parece que vai cair, vai cair, vai cair. Muitas vezes o consultor de empresa vai ali e puxa ele para trás. Firma o calcanhar dele. Mas eu pergunto a você, onde ele está? Ele continua na beira do precipício, mas ele não percebe isso. Você tem que mudar a direção dele. E antes que você consiga fazer isso, se você não assinou um contrato, a dor de dente dele passou, ele pensa, não preciso mais do dentista. Quando a dor de dente voltar, eu procuro de novo. Então o empresário também é um sabotador nesse sentido. Você tem que ter muito cuidado para não entregar pontualmente alguma coisa que na prática não vai entregar um resultado ou que vai entregar e ele não vai permanecer com você. Ou porque deu resultado muito rápido, ou porque houve um cataclisma qualquer na empresa. Sabe, várias vezes para terminar, pessoal, várias vezes eu atendi empresas e passaram, geralmente o empresário te procura quando a situação já está muito crítica. É o caso desse contrato novo agora. Então, eu estou tendo que me cercar de alguns cuidados para que ele me coloque numa posição de eu sou o fornecedor 01 dele. Eu sou o cara que vai corrigir estruturalmente o problema da empresa dele. Ele pode atrasar os outros, a mim ele não pode atrasar. Se ele fizer isso, como é que fica a nossa relação? Né? Mas por que eu estou dizendo isso? Me perdi aqui um pouco. O que eu estou querendo passar, pessoal, é assim, ou o empresário tem um problema financeiro, ou o empresário ficou muito bem, e aí ele vai pensar que ele pode interromper. E isso tem que ser muito bem negociado na hora do início do trabalho. Você tem que fazer com ele uma visão de linha do tempo, uma visão de transformação. Quem entende PNL, entende neurosemântica, sabe o que eu estou falando. Tem que fazer ele andar na linha do tempo. Tá? E não pode ser só na esperança. Não pode ser criar uma âncora somente, né? Você tem que, não é só ancorar isso, você tem que assinar um contrato e esse contrato tem que ser bom. Ele tem que ter valor jurídico para te proteger. Eu estou falando essas coisas, pessoal, baseado nisso aqui, tá? Eu pude ver um pouquinho do perfil empreendedor do empresário do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Distrito Federal. Então, isso me somou esses números aí. E hoje, eu sei o seguinte, não é só o cliente que escolhe a gente. É a gente que também tem que escolher o cliente. A gente tem que ser cuidadoso ao escolher o cliente. Eu vou fazer aqui uma pausa, eu tinha mais coisa para falar, mas acho que eu já estourei o horário, né? Alda, já são 8h40, como é que é isso aí? Tem que parar? Eu vou fechar aqui agora então, Alda. Quando você faz um trabalho sistemático para o teu cliente, você está proporcionando para ele 3 liberdades. Essas 3 liberdades também têm que valer para você. Sabe? Como consultor, treinador, coach, meta-coach, quando você se volta para as empresas, você tem que proporcionar o empresário. Veja, o empresário, ele é o cara que faz a máquina girar no Brasil.
Ele emprega 88% das pessoas que estão empregadas hoje no mercado. O pequeno, médio e o micro, principalmente o pequeno e o médio. Então, você tem que proporcionar liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade emocional, equilíbrio emocional. O teu trabalho tem que levar essas 3 liberdades para o empresário, através dessa gestão das 5 áreas, sabe? Tem que haver um entendimento que isso é uma construção. Isso é uma construção ao longo do tempo. É uma construção para ele e uma construção, se você ainda não estiver plenamente formado para isso, para você também. Não abrace as 5 áreas de uma vez, se você não puder fazer isso hoje. Tá? Ou inclua outras áreas. De repente você tem uma formação muito específica, de um nicho muito específico, onde você pode, por exemplo, atender empresas que têm uma carência por logística. Aconteceu isso recentemente, um consultor que veio se aconselhar comigo, e o cara tem uma formação em logística que, é exemplar. Eu, particularmente, não falo sobre logística, porque a demanda por logística ela é extremamente segmentada e específica. Aliás, esse é um outro ponto. Quanto mais você puder ampliar, quanto menos especialista você for, monoespecialista, menos você vai sofrer com crise setorial. Né? Aquele setor entrou em crise, você atende aquele setor majoritariamente, você vai embarcar na crise junto. Eu vou parar de falar para abrir para pergunta, pessoal, senão eu vou ficar falando aqui eternamente. Se alguém tiver perguntas, né, não sei se tem, mas estou à disposição aqui. Opa! Essa pergunta é cabível assim? É perfeita a pergunta. É perfeita, é uma ótima pergunta. Eu, inclusive, esqueci de falar disso. Se você estiver lidando com uma grande empresa, você vai falar com um intermediário, geralmente uma pessoa do RH ou alguém do departamento pessoal que está fazendo esse papel. Você tem que ter o cuidado de, se você quiser fazer o que eu exemplifiquei aqui, você pode simplesmente mandar a proposta e torcer para você. Eu fico abismado, eu já fiz várias palestras, né? Eu acho uma perda de tempo palestra, gente. Eu falo isso para os contratantes. É um fogo de palha, é um dinheiro que você gasta que não dá em nada, é um evento de oba-oba. Mas eu fico impressionado com a quantidade de palestrantes que chegam para uma palestra com um pendrive. O cara não se deu ao trabalho de conversar 1, 2, 3 horas antes com quem o contratou para entender o contexto da palestra que ele vai fazer. Por que eu digo isso? Porque quando o camarada começa a falar, e eu estou ali na plateia, muitas vezes eu vou falar depois dele, fica evidente que ele não... É só mais uma palestra que ele está fazendo. Então, Inês, se alguém fizer contato contigo, se você quiser simplesmente seguir o fluxo do leilão, é só você encaminhar a proposta. Mas se você quiser entrar no porquê e propor uma anamnese, você precisa envolver o tomador de decisão. Você precisa envolver a diretoria. Isso é inegociável. E vou além. Se você fizer isso, qualquer um fizer isso, com a gerência de nível médio, vai jogar seu tempo fora. E a gerência de nível médio vai te ocupar 1, 2, 3 horas, às vezes até mais. Vai fazer um monte de lamúrias, sabe? Que a diretoria não vai fazer e os gerentes não fazem na frente dos diretores, tá? Para você depois ter que fazer tudo de novo com a diretoria, se tiver a oportunidade de fazer. Então, assim, é condição sine qua non para... Tem que ter um diretor presente, pelo menos, e esse diretor tem que ser um tomador de decisão. O que me passou aqui pela cabeça é que você falou assim, a gente também tem que saber escolher as empresas com as quais a gente quer trabalhar, né? E aí eu estou pensando, quando um diretor ou nem... Exatamente. Exatamente isso, exatamente isso. Agora, quando você está falando com a pequena e média empresa, não. A pequena e média empresa, você chega ao decisor muito mais rapidamente. Tá? Não vai dar tempo de mostrar, eu montei um quadro do que é uma pequena ou uma média empresa, né, segundo dados aí de instituições diferentes, mas você pode ter uma média empresa com 10, 12 funcionários, e você pode ter uma pequena empresa com 30. Vai depender do faturamento, né, vai depender do nível de complexidade do negócio. Você tem muito mais acessibilidade, muito mais acesso aos decisores quando você trata com a pequena ou média empresa. Mesmo assim, alguém vai tentar embarrear.
E você precisa deixar claro que você precisa convidar aquela pessoa que está embarreirando a fazer parte da conversa. Olha, você é muito bem-vinda na conversa, mas essa conversa precisa acontecer em nível de diretoria. Tá? Uma forma de você, Inês, ganhar a simpatia da pessoa que está intermediando a conversa é perguntar para ela: se você fosse o diretor, a diretora, o que você faria? Por onde você começaria? E essa pessoa ela vai te dar muita informação. Depois você pode testar entendimento com a diretoria. Muitas vezes você vai perceber ali uma distorção da realidade entre as duas partes. Mas quando você faz isso, você coloca a pessoa numa posição de que você valorizou ela, você vai ali gastar mais 5 a 10 minutos naquela ligação, e aí no final você pergunta: agora se eu fizesse essa mesma pergunta para o diretor, ele me responderia tudo isso que você respondeu, ou ele responderia alguma coisa diferente? E na maioria das vezes ela vai dizer: responderia alguma coisa diferente. Aí você diz: você entende por que ele precisa participar da conversa? Aí lá, eu entendo, eu vou chamar ele. Né? Então não é você que está forçando, agora você está querendo ajudar ela. Algo mais, pessoal? Essa abordagem a qual você se refere é uma abordagem de primeiro contato proativo, ou seja, nós estamos buscando a empresa sem que ela tenha nos buscado, ou é uma abordagem fruto de um contato que a empresa fez, ou seja, é um contato receptivo? Só para eu ter mais clareza, o que você está querendo dizer? Ah, não, não. Olha, se você... Boa pergunta, Alda. Se você quiser trabalhar nessa linha, você não fecha um contrato, veja. Outra coisa que eu não falei, né? Ah, fechei um contrato semestral. Mas repara, esse contrato semestral tem que custar para a empresa que está investindo em você. Qual o valor que você cobra? Falando para vocês aqui, né? Cobre o valor de um gerente de nível médio. Tá? Cobre no mínimo, no mínimo, no mínimo. Se você pensar num valor abaixo de R$8.000 mensais, para começar, tem alguma coisa errada com a tua proposta. Alguns viram os vídeos aí que eu mandei dizendo: olha, você pode estabilizar num ganho superior a R$50.000 mensais. Eu fiz isso muitos anos. Dá para passar desse valor substancialmente. Tá? E quando você tem um conjunto de contratos assinados, imagina isso numa linha do tempo. Vai que você tem 10 contratos assinados. 6 são de 1 ano e 4 são de 6 meses. Esses contratos não começam e terminam juntos. Eles começam e terminam em momentos diferentes, tudo bem? Então você vai numa planilha Excel, coloca a previsão de recebimentos e você tem ali uma previsão de quanto você vai receber. Então tem mês que você está recebendo 30 e pouco, tem mês que sobe um pouquinho, porque entra um outro contrato e vai durar ali 6 meses, então de 30 e pouco vai a 40. Mas aí termina um contrato 4 meses depois, aí cai para 34, 30 e pouco de novo. Então você vai equacionando esse negócio. Agora, para você fechar um contrato desse, Alda, não é numa conversa ou em 2 conversas, porque se você fizer isso em 1 ou 2 conversas e o cliente fechar, ainda que ele leia o contrato, assine o contrato, ele não tem ideia do que ele está fazendo. E daqui a pouco tempo você vai ter problema. Um contrato desse é uma espécie de um casamento, sabe? Onde, por isso, o tempo de negociação é um pouquinho mais longo. Eu diria que o tempo razoável para uma negociação dessa é de 20 dias a 2 meses. Sabe? Entre você... E como é que eu faço o que você chamou de abordagem? Eu diria anamnese. Fazendo as perguntas certas. Por que você quer isso que você está me pedindo? Por que você quer um treinamento de vendas? Por que você quer um... Sabe o que o cliente pede? Eu quero treinamento em Excel. Tá. Tem um monte no YouTube aí. Não, mas o filme foi bem recomendado. Mas por que você quer um treinamento em Excel? Não, porque eu tenho que melhorar a minha inteligência financeira. Você ouve de tudo, entende? Então, você tem que construir um conjunto de perguntas que te levem a fazer uma diagnose correta. Mas nesse processo de diagnóstico, e aí, gente, lembra muito uma sessão de coaching ou de meta-coaching. Especificamente uma sessão de meta-coaching. Sabe? Porque você vai trazendo clareza para quem está te contratando. O cara começa a ter revelações lá no fundo da mente dele do tipo:
Cacete, é óbvio que uma coisa tem a ver com outra, ou que antes de eu ter isso eu tenho que ter aquilo, mas eu não percebi isso antes. E aí, como a Alda falou, que tem muito consultor, treinador, mentor, coach no mercado fazendo, é se vender de uma forma meio prostituída, prometendo mundos e fundos. Por exemplo, todo mundo fala, Mansur, você diz assim, o teu treinamento, seu, né, meu colega, tem que ser focado em resultado. Não é para vender o treinamento, é para vender a obtenção de um resultado através do treinamento, ou através da mentoria, etc. Ah, então você cobra por resultado, né, Mansur? Jamais. Jamais. Ah, mas o teu treinamento não entrega resultado? Muito. Está comprovado. Aí eu mostro depoimentos pro cara. Eu tenho são 15 anos, né, pessoal? Então eu tenho uma cacetada de depoimento gravado em vídeo. E tem um monte de gente de telhado branco, caras com 30 anos de empresa, 20 anos de empresa, 35 anos de... Então isso traz credibilidade. Tipo, o cara olha e diz assim, pô, eu me identifico com aquele aí. Tem garoto da segunda geração, de 30 e poucos anos de idade, e assumiu a empresa, né? Ah, Mansur, por que você se entrega a resultado e se garante que funciona, não se compromete financeiramente com o resultado? Porque eu não estou na empresa. Não sou eu que implemento. É o cara que implementa, é o empresário que implementa. E quase sempre é muito frequente ele implementar de um jeito diferente do que você diz a ele para implementar. E a empresa é dele, você não pode pegar a mão dele e dizer, não, faça desse jeito, faça do jeito que eu mandei. Você pode orientar. E o grande barato é quando você orientar e, paralelamente, você entrega um treinamento. Orientar é consultoria. Aponta o caminho. Paralelamente, você entrega um treinamento e supre a necessidade daquilo que você orientou. E você não precisa chamar ninguém no mercado para fazer isso. Quando você chama, experiência própria, conflito de interesses, fogueira de vaidades, ou então, às vezes a pessoa está extremamente bem intencionada, mas são dois cérebros fazendo sinapse, com entendimento diferente a respeito do mesmo assunto. Quando você aponta o caminho e você consegue entregar a solução, nossa, aquele cliente, ele se agarra com você. E depois que você entrega a solução em forma de treinamento, você está dizendo o que fazer e como fazer, você muda o chapéu para a mentoria. Agora eu vou pegar na sua mão e nós vamos fazer junto. Mas você vai fazer junto uma vez por quinzena, 3 vezes por mês. Por uma vez por semana você já tem que ser remunerado de uma forma diferente. Senão não dá, pessoal. Veja só, você atender todas as empresas uma vez por semana, numa carga horária de 6, 8 horas, quantas empresas você vai conseguir atender por mês? 5. São 5 dias úteis na semana. Mas se você torna isso quinzenal, você já consegue atender 10. A questão é, você consegue fazer quinzenal e entregar resultado? Às vezes tem empresa que você precisa atender a cada 10 dias, 3 vezes por mês. Às vezes tem empresa que você vai atender ela semanalmente, mas você vai fazer meia carga horária com ela, ou a parte da manhã ou a parte da tarde. E aí na parte da manhã, você coloca 2 empresas no mesmo dia. A segunda empresa, você tem que ter um tempo de deslocamento normalmente, se não for online, né? Então aí você precisa esticar um pouquinho mais. Aí você consegue atender 10, 15, 17 CNPJs ao mesmo tempo, né? Sistematizando, tendo essa visão sistêmica, tanto da empresa quanto do seu trabalho, como a Alda comentou. Tá bom, pessoal? Pessoal, é mais fácil do que parece, é menos complicado do que parece. E assim, eu quero agradecer pela oportunidade, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto. Dessa vez eu tentei ser mais específico, né? E posso fazer um merchan rápido aqui, Alda? Então, esse é um assunto que eu tenho paixão em tratar, não é? E depois de alguns anos, eu acho que a gente chega num ponto da carreira, um ponto de maturidade, que a gente sente necessidade de passar adiante. Então, agora em outubro, eu pretendo formar uma turma de consultores, escola de consultores, que eu chamo de SCOM, não é? Quem tem PNL, quem tem neurosemântica, quem tem coaching, quem foi executivo numa empresa, tem uma facilidade muito grande de converter a teoria para a prática, mais rapidamente. E talvez até ir além das 5 áreas que eu propus,
dentro de alguma coisa mais específica. Mas nessa escola de consultores eu compartilho todo o meu conhecimento, todos os meus treinamentos, tudo que eu falo sobre liderança, tudo que eu falo sobre gestão comercial, sobre inteligência financeira e assim por diante. E não só o que eu falo, como é que eu faço o diagnóstico. Mais do que isso, eu chamo o pessoal para assistir os meus treinamentos, os meus atendimentos ao vivo. Então o pessoal me vê atendendo empresas reais, houve problemas reais, não é? Que muitas vezes são imprevisíveis, vem no peito assim, vai bater no peito de vocês também. Às vezes a gente tem resposta, às vezes a gente precisa de um tempo para buscar a resposta. E a ideia é que a gente tenha 3 a 4 encontros semanais durante 6 meses. A minha ideia nessa turma, nesse formato que eu vou fazer, é um formato beta. Eu fiz a escola de consultores em 2012 a primeira vez. Num outro formato completamente diferente, só para sócios, uma formação de 3 anos, que foi um negócio muito hard. Agora não. Agora a minha ideia é fazer para quem quiser, não precisa ser sócio, não precisa ter vínculo nenhum. E a ideia é fazer alguma coisa bastante acessível, um investimento na faixa de R$1.000 mensais. Aquele que quiser se comprometer com o treinamento todo, R$990 mensais. E aquele que não quiser se comprometer, que ele quiser testar, R$1.300, R$1.290, ele continua se quiser. Tá? Então, se houver interesse, eu estou juntando pessoas interessadas, precisa ter um número mínimo de pessoas para essa turma vingar. Deixei nos comentários aí meu telefone, tem um grupo já que está com um pouco mais de 20 pessoas interessadas. Se alguém daqui não está no grupo, se alguém se interessou, mande aí uma mensagem no WhatsApp que eu mando o link do grupo, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade, Alda. E vejam, encerrando a gravação, se alguém quiser bater mais papo, tirar dúvida, eu estou com energia aqui para ir até 9h30, 10 horas, tranquilo. Tá ótimo, parabéns. Preparado para poder estar. A primeira coisa, Inês, você está falando a seu respeito, sobre você? Tá. Que eu acho que pode ser que outras pessoas interessem. Então, a primeira coisa, agora eu tenho que falar especificamente para você, né? Eu não posso falar pelos outros. Essa imagem não cabe para você. Você não está no zero, nem está no acostamento. Você está na neurosemântica há bastante tempo. O que talvez você não saiba é que você sabe muito mais do que aquele que vai te contratar. Ele precisa de muita informação que você já tem. Até a habilidade que você tem de construir perguntas, tá? Ainda que você não tenha... Veja, o que impede alguém de ser consultor e mentor? Falta de conhecimento. Você pode conduzir um empresário. Se você não tiver conhecimento naquela área específica, pode. Desde que você coloque o chapéu de coaching, pavimente os caminhos para ele através de perguntas e deixe ele escolher o caminho. Você está oferecendo caminhos. Você já pode fazer isso. Você já tem? Então você não está no zero. Qual é a diferença desse estágio para o meu? No meu estágio, primeira coisa que eu vou fazer é perfilar o empresário. Esse cara precisa de coaching? Se ele for, vamos para metaprograma, se ele for referência interna, tudo ao redor dele pouco importa. Importam as opiniões dele. Ele manda, ele decide. É muito comum. Para quem conhece o DISC, é o perfil prático. Não é? Muito comum você encontrar esse perfil. Então você constrói um conjunto de perguntas que leve ele a tomar a decisão. Legal? Se ele não é, se ele é referência externa, num nível aceitável, não é? Nem preto, nem branco, vários tons de cinza no metaprograma, então ele é referência externa, assim, bem externa, você não precisa nem fazer o coaching, você já pode recomendar. Se você souber o caminho. O cara não, o cara é referência interna. Eu faço as perguntas, ele vai testar lá os caminhos e eu digo, olha, ao longo dos últimos X anos, eu já vi gente ir por esse caminho e por esse caminho aqui. Você quer saber o que acontece? Eu não digo para ele o que acontece. Eu pergunto, você quer saber o que acontece no final do caminho? Se ele disser não, eu digo, tá bom, então trilhe o seu caminho. Se ele disser quero, no final desse caminho aqui, vai acontecer isso, no final desse vai acontecer isso,
no final daquele outro vai acontecer aquilo. Qual é o resultado que você quer? O que eu acabei de fazer com ele? Eu acabei de dizer qual é o caminho que ele vai trilhar. Porque ele vai dizer, eu quero o melhor resultado. Se fosse uma referência externa, eu diria, vai por esse caminho aqui. Mas ele é uma referência interna. Então aquela pessoa que ainda não tem a bagagem, e todo mundo tem alguma bagagem, tá? Mas tem o coaching, você pode apontar os caminhos e deixar ele testar. E aí você vai validando. Agora, se você tiver alguma informação a mais... Pessoal, uma coisa que assusta muita gente. Um colega nosso, é amigo meu, é meu mentor, tá? Vocês vão conhecê-lo, é o Zeca, não é da neurosemântica. Ouve muito falar sobre neurosemântica através de mim, mas ele não sabe ainda, não conhece a neurosemântica. Por que eu estou falando no Zeca aqui? Me perdi. O Zeca me mandou aqui um pessoal que faz treinamento para a gente, né, nós consultores, de inteligência financeira. Aí os caras fizeram um lançamento, 3 dias, aquele modelo empacotadinho que todo mundo já conhece. Eu não vou dizer quem é o treinador, nem vou dizer o nome do treinamento. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Vocês sabem o que é o meu treinamento de inteligência financeira? São as 4 operações. Tomar, subtrair, multiplicar, dividir e regra de 3. E o resto é raciocínio lógico. E do lado um glossário para você. O que é faturamento? O que é lucro? O que é antecipação de lucro? Sabe por quê? Porque nem o empresário sabe o que é. O que é uma DRE? Vocês sabem como é que eu entrei em inteligência... DRE é demonstração de resultados. Você sabe como é que eu entrei em inteligência financeira? Um cliente meu quebrando, sem saber por que estava quebrando, vendendo muito mais do que vendia antes, porque eu estava dando treinamento de vendas e de liderança. Já num relacionamento de médio prazo. E o cara não conseguia pagar salário. Eu digo, mas como é que é isso? Esse cara está mentindo. Aí eu pedi para ver os números. Falei, cara, esses números são uma confusão. Mas é isso que o meu contador me entrega. Aí eu fui nos meus outros clientes e eu vi que os contadores entregam do mesmo jeito para todo mundo. E os sistemas de informática montam relatórios gerenciais horríveis. O que é? Eu tenho uma neuroplanilha, eu criei uma neuroplanilha. O que é isso? A gente programa o que a gente quer, enxergar com antecedência, em conversa com o cliente, e depois enxerga. Alimenta aquilo. Então, vamos trabalhar indicadores. Quando eu vou dar aula de inteligência financeira, eu vou para o beabá. Olha, pessoal, indicador é um número, 1, 2, 3, 4, 5. É um valor, 1.000, 2.000, 5.000, valor monetário, 100.000, 1 milhão, ou é um percentual. Inteligência financeira é tão complicado quanto isso. Agora, por uma questão de lógica, de bom senso, tem indicador que a gente quer ele negativo. E tem indicador que a gente quer ele positivo. Por exemplo, o lucro você quer positivo. Não é? A taxa de ociosidade. O que é taxa de ociosidade? Você contrata 10 funcionários. Não é? Então, por dia, você está pagando por 80 horas trabalhadas. Aí você ensina o empresário a mapear processo e ele descobre que ele paga por 80 horas, mas ele só tem, na verdade, vamos fazer uma conta bem redonda aqui, tá? 40 horas aproveitadas. Então ele tem uma taxa de ociosidade de 50%. Esse é um indicador que você quer ele cada vez menor. Quanto menor ele for, você quer que ele caia para 40%, para 30%, para 25%. É tão simples quanto isso. A inteligência financeira é a matemática do negócio. Sabe? Então, é muito mais simples do que parece, Neis. E você já está no caminho, além do que você imagina. Né? É de verdade, tá, Inês? Assim, pelos papos que a gente teve. Outra coisa, você tem uma coisa que, dentro da empresa, para um empresário, o teu perfil é o sonho da maioria dos empresários. Esse perfil de ouvinte que você tem, esse perfil, né? Você vai acabar se tornando porta-voz dentro de algumas empresas de notícias que o empresário não sabe dar. Às vezes ele quer falar de um negócio legal e ele não sabe comunicar. Aí ele vai modelar você.
Você vai combinar com ele, olha, a primeira vez eu vou fazer. A segunda vez, nós vamos ensaiar e eu vou fazer junto com você, eu vou estar do seu lado. A terceira vez você vai fazer sozinho. E você vai dando segurança para ele vai tateando junto com você. Aí pergunta se um cara desse vai querer te largar. Claro que não. Olha, se você tiver uma dúvida que eu não conseguir responder, você pergunta para o Deroni. Sabe por quê? O Deroni sabe. É o sobrenome dele. O sobrenome dele é Sabe. O Deroni sabe, só que é um sabe com 2 B's e I. Né, Deroni? Legal demais, legal demais. Era muito bom o papo. Obrigada. Se não tiver mais pergunta, eu tô de saída, pessoal. Boa. Boa. É exatamente. Aí você. Pessoal, eu tenho uma estante aqui cheia de livros. Tá? Você vai aí numa boa livraria e pega lá um livro sobre liderança. Escolhe qualquer um, aleatoriamente. Qualquer um. Deve ter 100 livros para você escolher. Esse livro que você pegou foi escrito por um consultor norte-americano, europeu, raramente asiático, mas geralmente é um asiático nos Estados Unidos, como Robert Kiyosaki, por exemplo, tá? E escreveu um livro sobre liderança para grandes empresas. Para um cara que tem processo formatadinho, tudo certinho, ele entra já igual um tijolinho que encaixa no buraco, é completamente diferente da pequena ou média empresa, em que o camarada está ali secando o gelo, ele está se tornando escravo da empresa. Ao invés dele crescer em termos de liberdade de tempo, liberdade financeira, equilíbrio emocional, o casamento dele está indo para o espaço, a relação com os filhos está ficando pior, é problema. Ele não vê os funcionários se comprometendo. Por quê? Porque ele não sabe liderar. Ou então ele sabe liderar, mas ele não sabe montar políticas de remuneração. Você quer ver como é que eu faço o decisor dar uma cambalhota e dizer, peraí, eu tenho que ouvir o que esse cara tem a dizer. Os meus funcionários não se motivam, eu quero um treinamento motivacional. Vocês já ouviram isso? Deroni já ouviu isso? Os funcionários não se motivam, eu quero um treinamento motivacional. Aí você vai lá, o cara tem 10 propostas, né? A tua e mais 9. Aí você entrega um treinamento, vamos supor que você entregue, provavelmente não entregue, né? Porque no nível que você já está com outra cabeça. Mas muita gente vai lá e entrega um treinamento motivacional. Uma palestra de 1 hora, 2 horas. Gente, vamos ser francos, isso vai resultar em quê? 15 dias depois, 21 dias depois, aquelas pessoas nem lembram direito do que elas ouviram. Tem uma pesquisa feita paga pela antiga Xerox Mundial, quem aqui é Xerox do Brasil, com o Instituto, esqueci o nome agora. Os caras entrevistaram quase 5 mil norte-americanos, participaram de treinamentos assim. 21 dias depois, eles perderam 81% da mensagem. Eles só retiveram 19%. Então, se o cara pagou 10 mil reais aquela palestra, é o mesmo que dizer que 21 dias depois, ele jogou 8.100 reais fora. Sabe? Aí você diz assim, meus funcionários não se motivam. Eu digo, tá. Qual é o estilo de liderança que é praticado na sua empresa? O cara, como? Quantos líderes você tem? Qual é a faixa etária dos líderes? Que tipo de perfil esses líderes têm? Outra coisa, quanto de ganho fixo e quanto de ganho variável os colaboradores têm? E aí eu sei ensinar a calibrar ganho fixo e variável, a estabelecer relação de causa e efeito, para que haja um senso de meritocracia. Você pode criar a melhor liderança do mundo, gente. Se não tiver embasamento, sabe? Aí o camarada ouve um negócio desse. Aí dá um clique na cabecinha dele. Entendi. O que ele faz? Ele desenha o modelo da cabeça dele. Em vez dele contratar um Mansur, em vez dele contratar um de vocês, ele vai lá e desenha o modelo de meritocracia dele. 3 meses depois ou 2 meses depois ele te liga. Porra, ninguém está se matando aqui na empresa. Estão dizendo que eu prefiro uns e... Não, mas por quê? Não, porque eu fiz aquilo que você sugeriu. Eu falei, não sugeri nada. Não, você falou para botar um modelo de meritocracia. Não, eu não falei para você botar. Eu falei que precisava desenhar um modelo. O que você fez aí eu não sei. Não, eu desenhei aqui um modelo. Eu falei, perguntar calibrado?
Ele não sei, eu falei, lógico que não está funcionando. Então você motivou 3 e desmotivou 20. Né? Então, isso é que vai gerando a relação, sabe, consistente, a relação de médio e longo prazo. E é muito disso que a gente trabalha na SCOM, na Escola de Consultores. Outra coisa que eu não falei sobre a SCOM, vendendo um pouquinho mais o meu peixe. Para quem já atende empresa, aquele rapaz que saiu, né? O grande barato é trazer a dificuldade que tem na empresa que está atendendo. Pô, meu cliente está com essa dificuldade aqui. Pô, vamos junto formatar aqui uma solução. Né? Vamos formatar essa solução? Quanto tempo é essa escola? Você pode repetir caso de é um treinamento? Ô, Inês, é um treinamento com mentoria, sabe? Ah, ok. É como se eu tivesse aqui, hoje se nós tivéssemos só encontros com 2 horas de duração, não tem como ser menos, tá? E vamos dizer assim, ele é dividido. 45 minutos é um treinamento sobre uma das 5 áreas. 45 minutos é como é que a gente implementa aquele treinamento dentro de uma empresa. Então o treinamento está pronto ali, você recebeu, você vai receber os slides, você vai receber o material, você pode implementar aquilo, dar aquele treinamento. Agora, é aquilo que eu falava, uma coisa é você dar o treinamento, outra coisa é você converter isso em resultado dentro da empresa. Então a gente já pode falar 45 minutos mais ou menos, falando sobre como é que implementa, quais são as dificuldades. Sobrou meia hora, né? Essa meia hora é para isso que a gente está fazendo aqui. Dúvida, olha, eu tenho uma empresa que está numa situação assim, assim, assado, ou eu estou prospectando uma empresa, ou então é dentro da realidade. E isso, para ser efetivo, precisa durar, para começar, assim, a você sentir o pé no chão, 6 meses. Ah, você pode fechar um negócio com 1 mês e meio, 2 meses de escola de consultores? Eu espero que você feche. Essa é a ideia. E aí você vai aproveitar a escola de consultores, tá, para dar suporte àquele teu atendimento. Onde? Na mentoria. Você vai trazer, você vai ouvir a minha opinião, vai ouvir a opinião de outros colegas também. Né? E agora, é obrigado a ficar os 6 meses? Não. Se a pessoa quiser ficar os 6 meses, os valores que eu vou falar são o dobro. Tá? A ideia, esse produto está naquele Eduz. Eu não botei no Hotmart. Botei no Eduz. Então, no Eduz, ele está por R$ 1.890 mensais, se a pessoa fizer a assinatura. E se ela fizer a contratação avulsa, a assinatura são 6 meses. Então, ela se compromete lá com 6 de 1.890. Se ela fizer o mensal, e ela entra e sai quando ela quiser, aí vai para 2.390. A minha ideia é aqui nesse núcleo, fora lá eu não vou remunerar a plataforma, eu vou colocar os treinamentos disponíveis, mas o pagamento vai ser direto comigo, tá? É fazer 50% do valor. É 990 ou 1.290 se a pessoa quiser fazer avulso. Aí os 1.290, se ela quiser ficar os 6 meses, ela paga 6.290. Se ela quiser sair antes, ela sai. Os 990 não. Ali eu tenho uma garantia de que a turma ela vai perdurar pelo período de 6 meses. Essa é a ideia. Tá? E se você fizer conta e comparar com uma formação, você vai ver que é um investimento muito menor do que uma formação e que talvez seja um catalisador de todas as outras formações que a galera aí já fez, sabe? E isso vai dar um foco, vai dar uma direção, um caminho para a gente colocar em prática. Modelo de contrato é uma coisa que a gente vai falar muito. O que é um modelo de contrato que funciona? O cliente que não aceita determinado modelo de contrato. Acontece, o cara lê, aí você tem que mudar a forma dele te pagar, não é? Para que você não seja pego de surpresa. Tá joia, pessoal? Tá joia. Muito obrigada. Obrigada, gratidão. E a gente se encontra aí no grupo. Valeu. Pessoal, obrigado a vocês, obrigado aí pela gentileza de terem vindo. Eu espero ter contribuído. Parabéns pela palestra. Muito grato. Eu estou no carro, gente. Legal. Obrigado a vocês. Muito legal. Lisete, obrigado. E assim, pessoal, independentemente de escola de consultores ou de qualquer outra coisa, você já tem conteúdo, a estrutura que eu passei aqui hoje já dá para você repensar bastante coisa. Tá? Acredita que funciona.
Pessoal, obrigado, beijo grande.